vão entrar. Aí, posso começar? Boa noite, que coisa boa, né? O Senhor nos deu a oportunidade e o privilégio de estarmos novamente juntas, né? Nesse culto infantil, né? Um culto infantil que só nós somos devedores. A Bíblia diz que nós estamos aqui para prestar culto ao Senhor Jesus. E queremos dar as boas-vindas a todas as famílias, a todas as crianças que estão entrando, né? Para assistir o culto, que está aí sentando, pegando sua Bíblia para chegar juntinho e estar assistindo assim o culto. Lembraram de chamar os coleguinhas, de avisar para os coleguinhas, né? Nesta semana de que tem o culto infantil. O culto infantil não parou. Estamos, pela misericórdia e a graça de Deus, né? Dando continuidade às atividades do Ministério Infantil. Claro, a criança não pode ficar parada, ela tem que continuar, né, no dia a dia, nas suas atividades, no seu alimento espiritual. É claro, temos que estar nos alimentando espiritualmente, né? E nós queremos assim dar as boas-vindas a todos vocês que estão adentrando, que estão chegando para o culto infantil, o culto que nós estamos prestando ao Senhor Jesus neste sábado, dia 23, e nós temos assim uma história muito boa, muito bacana. Temos uma atividade para deixar para você também, viu, criança? Onde você estiver, você vai estar fazendo esta atividade durante toda essa semana. E muito obrigada, sejam bem-vindos. A graça e a paz do Senhor para todos, a graça e a paz para todos que estão adentrando, né? E daqui a alguns minutos nós vamos estar começando este culto infantil, um culto, né, que estamos prestando ao Senhor Jesus, né? E nós louvamos a esse Deus maravilhoso pela oportunidade que Ele nos dá, tem nos concedido de estarmos assim fazendo esse culto, né? Esse culto com oração, com cântico, com leituras bíblicas, né? Com os versículos e com as lições também. E nós estamos muito gratos no Senhor Jesus por ter nos dado essa oportunidade, né, criança? E sejam bem-vindos os primários, os principiantes, né? Também queremos dar as boas-vindas aos juniores que estão conosco, à mamãe, ao papai, que estão assistindo este culto infantil, que daqui a alguns minutos nós vamos estar já começando o trabalho do Senhor, né? O trabalho do Senhor, e nós vamos estar em alguns minutos já começando o trabalho do Senhor. Nós queremos dizer que sejam todos muito bem-vindos, né? Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando já o culto infantil, o culto ao Senhor Jesus, né? Queremos desejar a todos a graça e a paz do Senhor Jesus, para todos vocês crianças, para a mamãe, para o papai, todos que estão aí adentrando. Não esqueça da sua Bíblia. Nós vamos ler a Bíblia. A Bíblia é a palavra do Senhor. E nós vamos precisar da Bíblia para ler no culto infantil, né? Neste momento. Então, criança, muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Nós vamos estar dando alô, não é? Vamos estar dando alô e queremos dizer que sejam muito bem-vindas as crianças, né, que faz a UCP, né, da Igreja Presbiteriana lá em Salgueiro, né? Nós queremos dar as boas-vindas para essas crianças lá em Salgueiro, lá no Divino também. Lá também, algumas irmãs estão assistindo também os cultos infantil, lá na Igreja Presbiteriana em Juazeiro da Bahia, né? Muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. Queremos dar um alô também para a UCP, o Ministério Infantil da Igreja Presbiteriana, lá em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Sejam todos muito bem-vindos. Deus continue abençoando vocês. Sintam abraçados, né?
a nossa UCP lá da Igreja Presbiteriana em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho. Sejam muito bem-vindos ao UCP, o Ministério Infantil, as mães também, né? As mães, os pais que estão assim adentrando para a gente estar começando o trabalho do Senhor. Em alguns segundos já vamos entrar e vamos estar assim começando o trabalho do Senhor. Adentrar neste culto, que é um culto, né, do Ministério Infantil, que nós vamos estar dando início. Mas também nós queremos dizer que esse culto, esse trabalho que é do Senhor, também serve muito para os pais, que eles possam estar aí com vocês, né, juntinho de vocês, junto com a Bíblia, e com certeza a palavra do Senhor, ela serve para todos os corações, seja pequeninos, seja juniores, adolescentes, jovens, mamãe e papai também, não é isso? Então nós vamos estar já começando o trabalho do Senhor para darmos início, né? Nós queremos agradecer a todos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos, né? A graça e a paz do Senhor Jesus, né, esteja com todos nós, com a nossa família, com o nosso lar, com a família de cada um de vocês, com o lar de cada um de vocês, né? Queremos dizer que sejam todos muito bem-vindos, né? A graça e a paz do Senhor Jesus, uma boa noite de salvação, uma boa noite de regozijo no Senhor, uma boa noite de momento assim espiritual, né? Que sirva tão somente para a vida espiritual de cada um de vocês, o trabalho do Senhor Jesus nesta noite, né? Estamos já começando o trabalho do Senhor Jesus e vamos começar agora o trabalho do Senhor Jesus. Amém, crianças? Muito bem. Vamos começar, vamos dar início ao culto infantil, ao trabalho do Senhor Jesus, orando. O que é oração? Oração é falar com Deus. Então, para os nossos principiantes, para os nossos primários, vamos lá? 5 dedos nesta mão, outros 5 nesta mão. Vamos juntá-las todas agora. Para fazer o que, criança? A minha oração. Amém? Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, assim louvamos e glorificamos o Teu nome, porque estamos aqui pela Tua graça e misericórdia em mais um culto infantil, um culto que só nós somos devedores a Ti, Senhor da glória, e queremos que neste momento Tu venhas assim estar recebendo este culto infantil, ó Deus, a palavra, a história de hoje, os cânticos. E muito obrigada por cada criança, por cada família, por cada lar que está do outro lado, assistindo, participando deste trabalho que só nós somos devedores. Que Teu Espírito Santo continue conosco e receba assim este culto, a nossa adoração, o nosso louvor, e vem estar com cada uma desses pequeninos, abençoando esses ministério infantil, abençoando as UPAs da nossa igreja. Nós te agradecemos pela vida de cada tia que tem estado trabalhando com esta equipe, com este grupo, com este ministério. Abençoa, visita cada uma dessas tias. Nós te louvamos assim, Pai, em o nome e por amor do Teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina, hoje para todos sempre. Amém. Amém, criança. Muito bem. A Bíblia, que é a palavra do Senhor, vamos ver qual o endereço do nosso versículo de hoje. Então, vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia, não é? A palavra de Deus está com você? Vamos lá, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas não fica no Velho Testamento, Lucas fica no Novo Testamento. Muito bem, Lucas fica no Novo Testamento, não é isso? E Lucas faz parte dos 4 evangelhos do Novo Testamento. E vamos abrir no capítulo, né? Nós vamos estar abrindo no capítulo 15, né? E no versículo de número 6, nós vamos estar lendo este versículo. Qual o endereço? Lucas, livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Pequeno, né, criança? Muito bem, vamos lá. Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Muito bem, a Bíblia, que é a palavra do Senhor, aqui dentro tem muitas e muitas histórias. E a história de hoje, criança, nós vamos estar contando daqui, deste versículo. A Bíblia, que é a palavra do Senhor. Muito bem, vamos agora, olha só o versículo. Olha o nosso versículo aqui, criança. Muito bem, vamos dizer todos comigo.
Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Novamente, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Livro de Lucas, no capítulo 15 e no versículo de número 6. Muito bem, criança. Precisa memorizar os versículos. Eu gostaria de saber como estão, né, os nossos cultos domésticos, como estão os seus momentos a sós. São oportunidade que Deus tem nos dado para a gente estar memorizando os versículos, não é verdade? E eu tenho uma atividade para vocês. Só que agora nós vamos cantar. Isso! Iremos cantar, criança. Vamos todos juntos cantar conosco. Sair pelas ruas, né, pelos atalhos, né, levando o evangelho, né, ligando para um coleguinha que não tem Jesus no coração, mandando um zap para o coleguinha, falando de Jesus para ele. Esses versículos que você decora, que você memoriza, você precisa entregar, dar num telefonema, num zap para o seu coleguinha. A gente procura sair buscando, né, pelos campos, pelas ruas, buscando crianças, né, os nossos coleguinhas, as nossas amigas. A gente precisa estar pregando o evangelho para eles, cuidando deles, né, tendo amor por eles, não é isso? Sentindo a falta deles. É isso que precisamos. Vamos lá? É sobre isto que este versículo está falando, né? Que saiamos pelas ruas, pelos atalhos, né? Trazendo as crianças. De que forma a gente faz isso? Evangelizando, orando pelos nossos coleguinhas, orando pelos nossos irmãozinhos, precisando. Temos que ajudar a cada um deles, amando, se preocupando com eles, sentindo falta deles. É uma das atividades que nós vamos estar deixando para vocês ao longo desta semana. E nós vamos estar cantando este cântico para que possamos entender que se faz necessário a gente fazer isso. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, nos diz isso, que nós precisamos estar pregando o Evangelho, falando de Jesus. Esse Jesus, na cruz do Calvário, ele morreu para nos dar a vida eterna, derramando o seu sangue carmesim. E nós vamos cantar agora sobre isso. É uma ordem do Senhor Jesus. Os cânticos, os versículos, memorizaram, porque vocês são crianças muito inteligentes. E eu tenho certeza que vocês aprenderam. Então, criança, mas a história que nós vamos trazer nesta noite, né, nesse culto infantil, é justamente uma parábola, né? A parábola da ovelha perdida. E o que é parábola? Pois bem, a parábola é uma história que Jesus contava quando estava ensinando lá nas sinagogas, né, lá pelos caminhos. Ele estava sempre rodeado de pessoas e ele contava as parábolas. Por quê? Porque parábolas é uma forma de se contar alguma coisa que é verdadeira, que é verídica, que não é fábula, né, que não é uma coisa inventada. Então,
conta-se pela parábola para ser uma forma mais fácil, né, de entendimento, das pessoas entenderem. Então, muitas parábolas tem na Bíblia a palavra de Deus. Então, aqui dentro da Bíblia, a palavra de Deus, tem muitas parábolas que assim Jesus contou para que as pessoas entendessem mais fácil aquilo que o Senhor Jesus queria passar. E essa parábola sobre a ovelha perdida, o Senhor Jesus, ele estava contando, ele estava conversando, ele estava falando lá com várias pessoas que estavam perto dele. E sabe quem chegou perto de Jesus? Estava chegando perto de Jesus? Os fariseus. Aqueles homens importantes que gostavam muito de se amostrar, dizer que eu sou santo, e só eu quem sei orar, só eu quem sei falar. E todas as coisas eles diziam que era ele, se amostrando muito. E eles disseram assim, Jesus é ali conversando com todo tipo de gente. Todas as pessoas ele está conversando. Então, Jesus começou a contar essa história através de uma parábola, para que as pessoas que estivessem ali, e eles também, os fariseus, entendessem o que o Senhor Jesus queria falar, queria passar, que não era assim. A gente precisa estar conversando com todo mundo, se preocupando com todo mundo, ajudando todo mundo, sentir a falta de todo mundo. É assim que a gente precisa fazer, orar um pelos outros, não é isso? Ajudar uns aos outros. Então, ele começou a contar essa história, né? Que é uma história muito interessante, né? Uma história que a gente precisa estar se preocupando um com os outros, né? Tanto os irmãozinhos que estão dentro da igreja, como aqueles irmãozinhos que um dia estavam na igreja, mas se desviaram. É importante a gente se preocupar com esses irmãozinhos, né? E a gente precisa orar por eles, conversar com eles, visitá-los também, é muito importante. E nós vamos começar, criança, contando essa história agora sobre Vamos estar contando essa história agora, neste momento, sobre a parábola da ovelha perdida. Muito bem. Havia um pastor, e naquela época, quando levava todos os rebanhos para estar pastando, era muito criança, muitos cordeirinhos, muitas ovelhas, muitas, e os pastores ficavam por lá conversando. E sabe o que era interessante, criança? Que na hora que vai chegando a noitinha, quando eles chamavam as ovelhas, é interessante que as ovelhas escutava a voz de seu pastor. Não é interessante? Tantas ovelhas misturadas. E quando dava quase de noite, que os pastores começavam a chamar suas ovelhas, cada uma escutava diretamente a voz do seu pastor. Elas não se confundiam com a voz do seu pastor. Ouvia de certo. Por isso, é muito importante que nós estejamos sempre escutando a voz do bom pastor, a voz do nosso pastor, que é Jesus Cristo. Sabe, criança, muitas pessoas têm tentado imitar a voz do nosso bom pastor. Convidando a gente para chamar palavrão, convidando a gente para desobedecer, convidando a gente para não ligar para nossos coleguinhas, convidando a gente para tentar esquecer dos nossos coleguinhas, convidando a gente para não ajudar, né, o próximo, não ajudar os nossos coleguinhas. Essas vozes que faz com que a gente desobedeça a mamãe, papai, brigue com um coleguinha, não divida o nosso lanche, né? Não ligue para ele. Então, nesses dias, nessas semanas, nesses meses que nós estamos em casa, trancado, e aí? Será que a gente está se preocupando com o nosso irmãozinho? Será que a gente está se preocupando com o nosso coleguinha da escola dominical? O nosso coleguinha de lá da escola? Será? Mas olhe, tantas pessoas querendo botar no nosso ouvido outro tipo de voz. Mas tenham cuidado. Nós que somos ovelhas do bom pastor, Jesus Cristo, bom pastor, precisamos escutar a voz do nosso bom pastor. E o pastor, quando levava os seus cordeirinhos para lá, depois que pastava, e chegava lá no aprisco, ele entrava todas as suas ovelhas, todos os seus rebanhos, e chegava lá,
E eles começavam a fazer, sabe o que, criança? Contar. Criança, por quê? Poderia acontecer de alguma das suas ovelhas ir no outro rebanho, seguir o outro pastor, estava brincando, não estava orando, não estava lendo a Bíblia, não estava fazendo seus cultos domésticos, não estava fazendo as suas devocionais, aí ficou perdido. E quando o outro pastor chamava seus cordeirinhos, ele ia no meio também. Não, eles tinham que estar atento, orando, fazendo seus cultos domésticos, fazendo suas devocionais, lendo a Bíblia, para quando o bom pastor chamar, saber que era aquela voz. Então, o bom pastor, ele começou, criança, a contar os seus cordeirinhos. Começou a contar. E eles começaram a contar. Era muitos. Eles começaram a contar os seus cordeirinhos, criança. E vamos contar juntamente com ele. Vamos lá. 91, 92, né? 92. Olha aqui, criança. Agora vocês sim. Vamos lá. Contem agora. Olhe lá, criança, conte comigo. 94, 95. E ele estava lá contando, né? Contando. 96, 97, estava lá contando. 98, estava lá contando. 99, 99? Está faltando uma ovelhinha, está faltando mais um cordeiro meu, e agora? Aí ele disse assim, eu já tenho 99, para que eu me preocupar com uma? Não, criança, ele não pensou dessa forma, ele ama, ele cuida, ele ajuda, ele se preocupa, ele alimenta as suas ovelhas. E o bom pastor disse, não, eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair atrás da minha ovelha para procurar. E saiu o bom pastor por cima de montanhas, escuro, um frio, crianças, um frio. E ele estava lá procurando, ele não desistiu. Ele saiu procurando a sua ovelhinha, por dentro de buracos. Ele ficou pensando, será que ela tropeçou? Será que ela quebrou uma perninha? E agora eu estou preocupado. Ele saiu procurando. E de repente, criança, ele escutou alguma coisa. Bé! Oh, criança, ele achou a sua ovelhinha. Olha aqui, criança, ele achou a sua ovelhinha. E foi quando ele chegou que achou a sua ovelhinha, criança. O bom pastor achou a sua ovelhinha. Ele pôde contar 100 ovelhinhas. Agora ele descansou, criança. Agora ele ficou alegre. Agora ele estava alegre que ele deu uma festa. A Bíblia, a palavra de Deus diz que o bom pastor reuniu os seus colegas, os seus amigos e deu uma festa. Por isso que nós contamos aquele versículo. O bom pastor deu uma festa porque achou a sua ovelha perdida. E é isso que nós precisamos fazer, nos alegrar quando algum irmãozinho, algum coleguinha da gente volta para a casa do Pai. Vamos rever o nosso versículo, o que é que diz, criança? Vamos lá? O nosso versículo diz justamente isso, ó. Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. E foi isso que o bom pastor fez. Reuniu seus colegas e deu uma festa, porque ele pensou que tinha perdido a sua ovelha, mas ele encontrou a sua ovelha, né? Então nós vamos cantar novamente para saber que nós precisamos estar fazendo isso, criança. Olha só. Precisamos estar fazendo justamente isso. Sair pelos bosques, sair pelas ruas, pelos becos, pelos atalhos, procurando, orando pelos nossos coleguinhas da escola e pelos nossos irmãozinhos também, da escola dominical. É isso, vamos cantar novamente? Para vocês fixar, entender, aprender o nosso cântico, que o nosso versículo a gente já memorizou, né? Muito bem. Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Vamos lá, criança? Cantar novamente. Saí
pastor, Jesus Cristo, ele se preocupa com nós. E nesse momento nós vamos assim passar para vocês a atividade. Nós temos uma tarefa para você. Ao longo desta semana, você vai fazer duas coisas. Você vai estar pedindo para a mamãe ligar ou fazer um videozinho de alguns segundos, né? Para o seu coleguinha da escola. Lembra daquele coleguinha, daquela coleguinha que você tinha, aquele coleguinho, aquele amiguinho da escola, que vocês estão estudando em casa, mas vocês estavam na sala de aula. Então vocês vão estar passando um vídeo, né, ou ligando para esse coleguinha e os irmãozinhos também da escola dominical, onde vocês brincavam, pintavam, escreviam, e vocês estavam lá vendo as histórias com a tia, da escola dominical, né, depois pulava, brincava, e era muito bom, lanchava e corria, ia tomar água. Então você essa semana vai estar lembrando desses seus irmãozinhos ou desses seus coleguinhas também. Escreva numa folha, no seu caderninho, e você vai estar passando versículos para ele. Ana, Ana, eu estou ligando para você porque eu estou com saudade de você. E agora eu quero orar com você, Ana. E você vai fazer isto. Todos esses versículos que vocês têm memorizado, você vai e ora junto com a Ana lá no telefone. Papai do céu, muito obrigado pela vida da Ana, abençoa ela, seja com a família dela, e deixa um versículo para ela também. Deixa um versículo, abre a Bíblia, pega aquele versículo do Salmo, qualquer versículo da Bíblia, e deixa para o seu coleguinha, e deixa para o seu irmãozinho da escola dominical, e também aquele seu coleguinha da escola. Você vai fazer essa atividade ao longo dessa semana. Os colegas que você for lembrando, você escreve no papel, pede a mamãe para fazer um vídeo, passa para ele um vídeo, ou então você liga para ele, ora junto com ele lá e também lê a Bíblia também, deixando um versículo para ele. Tá certo, criança? Nós estamos chegando ao final de mais um culto, né? Um culto infantil, um culto do Senhor, que só a ele nós somos devedores. Queremos mais uma vez agradecer a todas as crianças de Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho, em Salgueiro, as crianças de Salgueiro, a UPA de Salgueiro, a UCP lá, as crianças, o Ministério Infantil, a UCP, o Ministério Infantil, as crianças de Salgueiro está conosco também, algumas irmãzinhas lá na igreja presbiteriana de Juazeiro, né, da Bahia, também está conosco, e as demais irmãzinhas, né, as tias por aí que estão conosco, sejam todos muito bem-vindos, e muito obrigada pelas minhas crianças, pelas mães, né, o do Ministério Infantil da nossa igreja presbiteriana aqui de Petrolina. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Nós vamos estar orando. Está orando para que nós venhamos estar se pedindo perdão ao Senhor Jesus, se alguns de vocês estão escutando a voz de outro pastor, a não ser o nosso bom pastor. O nosso bom pastor, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. Então precisamos estar escutando só a voz desse bom pastor, que é Jesus Cristo, porque aí a gente vai se preocupar, a gente vai amar, a gente vai lembrar, a gente vai ajudar o nosso irmãozinho da escola dominical e também os nossos coleguinhas da escola. Amém, criança? E o que é pecado? Tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente faz, que desagrada a Deus. Vamos lá, criança, nesse momento? Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade. Todo louvor, toda honra e toda glória seja dada a Ti. Nós, nesse momento, queremos Te agradecer pela vida de cada criança, pela vida de cada família que estiveram conosco, por este trabalho, pela presença do Teu Espírito Santo conosco. E queremos Te pedir perdão, Senhor. Queremos Te pedir perdão, Jesus, porque lá na cruz do Calvário, Tu derramaste o Teu sangue e nós agora temos livre acesso de confessar o nosso pecado e nos arrepender, porque sabemos que lá na Bíblia, a palavra de Deus diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda condenação. Então, Pai, muito obrigado por Jesus Cristo estar nos dando essa oportunidade de confessar os nossos pecados e de entender que o Senhor Jesus, Ele perdoa os nossos pecados. Muito obrigado, para que nós não possamos estar assim lembrando ou ouvindo outra voz, e sim a voz do nosso querido pastor, o nosso pastor Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao terceiro dia, porque ele venceu a morte e ele não está mais na cruz.
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por Jesus Cristo. E é no nome dele que nós te agradecemos, que nós te exaltamos, hoje para todo sempre. Amém, amém, amém. Muito bem, criança. Não esqueça, sábado nós vamos estar aqui, se Deus quiser, vamos estar junto com mais um culto infantil que só a Ele nós somos devedores. Obrigada por todos. Deus abençoe, Deus abençoe. Queremos também dar um alô além de todas as crianças, que para mim ela também é minha criança, né? É a minha criança que mora no meu coração, a nossa querida, né, irmã Bazu, a minha sogra, a minha mãe, né? E nós queremos dar, assim, a paz do Senhor para ela, deixar para ela a graça e a paz do Senhor Jesus, né? A minha mãe, a minha sogra, né? Muito obrigada. Ela tem nos acompanhado, é verdade, criança, é verdade, ela tem nos acompanhado, então nós queremos agradecer a Deus pela vida dela. Ela tá lá, não sai de casa, tá lá fazendo as coisas dela dentro de casa, né? Tá obedecendo, tá escutando a voz do bom pastor, obedecendo, é isso? Então ela está em casa. Deus abençoe a todos, fique com Deus, né? Nós queremos assim agradecer ao Senhor por esses momentos, pela vida de vocês. E sábado, se Deus assim o permitir, estaremos aqui novamente para glorificar o nome do Senhor. Amém, criança? Fique com Deus, fique com Deus. Amém, amém, amém. Um abraço aos papais e às mamães que têm instruído, que têm estado com seus filhos juntinho da gente nesse culto infantil. Incentive, papai. Precisamos estar alimentando o nosso ministério infantil, as nossas crianças, nesse momento que estamos ausentes da igreja. As crianças não podem ficar sem o seu alimento espiritual. Então, é importante que vocês incentivem, que vocês estejam lembrando de todos os sábados, às 19h30, né? A igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana aqui em Petrolina, está com os cultos infantil. E os cultos infantil normal, né? Não é isso? E nós agradecemos a vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês e nos ajude a trazer alimento para as crianças. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Amém, amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus.